1º de abril, o Palmeiras até se manifestou, né? Mesmo estando com Covid, assintomático, mas está com Covid, o Luiz Adriano foi ao supermercado, levou a mãe ao supermercado. Isso aí foi uma loucura, porque ainda teve um acidente, que ali não teve culpa e tal, enfim, graças a Deus ficou tudo bem, mas o cara estava com Covid e estava na rua. Então aqui, ó, publicação no Instagram do Luiz Adriano. Em 1º de abril realizamos os testes e o meu veio positivo. Já havia contraído o vírus antes e estou assintomático. Inclusive, tenho o meu IgG reagente, mas as regras do clube são claras. Fui orientado a ficar em casa sob o acompanhamento do DM. Porém, ontem fui ao supermercado do shopping levar minha mãe, que não sabe dirigir, mas acabei me envolvendo num acidente. Permaneci de máscara e afastado a todo tempo. Porém, não poderia deixar de prestar socorro a uma pessoa que sofreu um acidente. Todos estão bem, não deveria ter saído de casa, errei, reconheço. Tá? Publicação aí do Luiz Adriano pedindo desculpas. Mas, o Sormani, tem delivery, né, meu? O cara vai eu aqui tô usando e abusando de delivery. E eu não tive nada até agora. Eu não tive nada até agora, graças a Deus. Né? A gente está exposto, a gente não está 100% seguro. Mas tem delivery. E aí o Palmeiras se manifestou. Foi no Twitter. O Palmeiras sempre respeitou os órgãos de saúde, as autoridades públicas e tratou a pandemia de forma humana, colocando o bem-estar de seus funcionários como prioridade. Quer dizer, o clube está fazendo a parte dele, olha lá. Para tanto, o clube segue rígidos protocolos de segurança e, em um de seus exames periódicos, o Luiz Adriano testou positivo para a Covid-19 na semana passada. Ele foi afastado das atividades presenciais e orientado a ficar em isolamento, mas descumpriu esse protocolo, tá? E aí, segue a postagem do Palmeiras aí, ó. Diante do ocorrido, o Palmeiras tomará providências internas. Nesse caso específico, as ações administrativas serão convertidas em cestas básicas. É um momento de conscientização e ajuda aos que mais precisam. Antes de perguntar sobre a punição, eu queria te perguntar uma coisa, Sormani, e queria ouvir do pessoal. Essa situação é pior que a do Gabigol? Muito pior. Muito pior. A do Gabriel é recriminável, né? Você sabe muito bem, todo mundo que não pode sair de casa, etc e tal, né? Então, o Gabriel não tem nem o que falar. Agora, a questão do Luiz Adriano, ele sabe que ele está doente, ele sabe que ele tem o vírus, ele sabe que ele pode ser um vetor, ou seja, transmitir para outra pessoa. Então, ele sai de casa, ele pega o elevador, ele pode deixar o vírus no elevador. Ele vai ao supermercado, diz que ficou no carro, ok, beleza, tá. Mas aí houve um acidente. Ele teve que sair do carro para prestar socorro, de maneira correta. Fez o que deveria ter sido feito. Ele levou a mãe, Mantém contato Sormani. com outras A pessoas. mãe estava nesse carro. Isso, eu ia chegar aí. Nesse carro. Eu ia chegar aí. Qualquer pessoa que descubra que está com a Covid-19, com o coronavírus, e que a mãe está com ele, a primeira coisa que você faz é proteger a sua mãe. Fala, mãe, pelo amor de Deus, fica longe de mim. Eu vou me isolar aqui no meu quarto, vou ficar aqui, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Nem que eu tenha que ficar aqui sem tomar banho, porque não tem banheiro no meu quarto. Mas aqui eu não vou sair, não vou contaminar ninguém, muito menos a senhora, minha mãe. É mãe dele. Gente, a gente faz tudo na vida para proteger uma mãe e um pai. E a gente vê, ontem, por exemplo, faleceu o pai do Thiago Alves, nosso companheiro aqui de Covid-19, postou um texto lindo no Instagram, que nos emocionou, e nos emociona ainda em ver tudo isso. Quando você perde um pai, você perde uma mãe, é uma coisa que machuca demais. Você fica sem chão. Agora o cara está doente, com uma doença terrível, que está matando muita gente no mundo inteiro. E ele sai de carro com a mãe. E muito provavelmente, deve ser uma SUV, alguma coisa assim, esses carros chiques, né? Com o ar-condicionado ligado e vidro fechado. E a mãe do lado dele. E não deve ser uma pessoa de pouca idade. Deve ser uma senhora.
deve ter o quê? Os seus 60 anos? Alguma coisa assim? É grupo de risco. Se bem que agora todo mundo virou grupo de risco por conta das novas cepas desenvolvidas no Brasil, porque a gente não tratou a pandemia como deveria tratar. Ou seja, primeira coisa que nós vamos fazer, vamos comprar vacina. Vamos vacinar a população. Não podemos deixar esse vírus se desenvolver dentro do país. Mas ninguém ligou para nada. Toca o barco. O que acontece? Há 92 cepas no país. Agora estão tentando correr atrás do terreno que foi deixado para trás. Mas voltando ao Luiz Adriano, que irresponsabilidade. Muito pior que o caso do Gabriel. Muito pior. Não tem a menor dúvida. Agora, em relação, eu vou deixar os companheiros, lógico, vou deixar não, eu não tenho, olha, você deu a vez para eles. A questão da punição, ele tem que pagar isso. Não pode ser o Palmeiras. Não pode ser o Palmeiras, não pode passar a mão na cabeça do jogador, Gagliotti. Não pode. Você vai doar cestas básicas? Beleza. Beleza, tem uma campanha aí maravilhosa, apoiada por empresários, apoiados por ONG, tentando arrecadar dinheiro. Já foi arrecadado aí 2,5 milhões de reais para comprar comida para as pessoas que estão precisando comer por conta da pandemia. O Luiz Adriano tem que pagar isso, do bolso dele. Do bolso dele. E não o Palmeiras. Enfim, foi um assunto que me deixou muito revoltado ontem à noite isso daí. O cara expor a mãe. E que é isso, gente? E quantas cestas serão, né? Quantas cestas serão, né? Também tem isso. Seria legal saber quantas. Eu tiro o salário dele integral. Eu tiro o salário dele integral. O salário de um mês para a cesta básica. Você não vai receber o salário desse mês. O seu salário vai ser convertido em cestas básicas para ajudar quem está precisando. Porque tem muita gente morando na rua. Tem muita gente passando fome. Tem muita gente desempregada. Muita gente desempregada. Eu queria falar mais coisas aqui, mas eu quero ceder espaço para os meus companheiros. Me desculpem aí. Esse é um assunto que me deixa muito revoltado. Vamos lá, gente. Vamos seguir aqui. Ô Facinca, quero te ouvir aí sobre esse assunto. Se é muito pior que a situação do Gabigol, né? Queria esse comparativo. E sobre punição, né? O Flamengo tratou a coisa de uma forma, não, isso aqui é problema interno, a gente resolve com o jogador e tal. E o Palmeiras falou, colocou ali como ele está tratando a situação e de uma punição de cesta básica. Não tá levinho também, não? Bom, aí a punição, que para mim seria a pior, a esportiva, quem tem de dar é o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, o afastando. E até por um tempo indeterminado para que ele repense um pouquinho, né, o que está fazendo. E o Palmeiras hoje tem condição de substituí-lo bem à altura, diga-se de passagem. Ele não é a última bolacha do pacote do setor ofensivo do Palmeiras. Ah, mas não tem centroavante. Tem atacante, dá para montar um time muito legal com o Luiz Adriano. Fique tranquilo. Ah, tá? mas não. Oi? Mesmo que fosse. Não, mesmo que fosse, entendeu? Mesmo aqui não interessa. Entendeu? Você vai ficar afastado por um tempo indeterminado. Ah, mas indeterminado. Quando eu quiser, você volta, tá? Você vai aprender a lidar um pouquinho com a história. O problema é que para alguns jogadores que vivem nessa bolha do dinheiro, eles acham que a conta bancária é o maior escudo que eles têm de proteção na vida. E que não importa o que aconteça, não importa vírus, não importa o que está acontecendo com a humanidade... não importa o que o vizinho está passando com dificuldade, para eles não importa, eles têm dinheiro. Então eles pagam e compram o que eles bem entendem. Só que eles ainda não entenderam que mesmo com tanto dinheiro, em alguns momentos a saúde não pode ser comprada. Até porque hoje hospitais de altíssimo padrão em São Paulo, que talvez só com muito dinheiro você conseguisse se tratar, estão lotados. E aí até esse cara que acha que a conta bancária dele resolve no hospital, não vai resolver, porque ele vai esperar um pouquinho. Porque tem prioridades e pessoas à frente dele também com tanto dinheiro quanto, que estão ali se tratando e com uma situação grave, né? Então, eles têm de acordar um pouquinho para o que está acontecendo nessa história. É o cara que vai fazer a festinha clandestina, como foi o caso do Gabigol, e é o cara que está testado positivo, que está com exame, que tem toda a estrutura possível e os profissionais de excelência, como os profissionais do Palmeiras, do departamento médico, para cuidá-lo, e ele vai para o mercado. Então, assim,
Não existe, sabe? Não dá. E outra coisa, não tem aplicativo hoje que você paga pra mãe até o mercado, ela volta com o aplicativo e deixa a compra dentro de casa. Dentro de casa, não precisa nem ser o delivery. Ah, não sei pedir por delivery. Tá bom, você chama o aplicativo de transporte, você vai até o mercado. Ele próprio pode chamar, a mãe não pega no celular. Não precisa pegar no celular. Vai pegar, vai chamar o aplicativo, a mãe vai ligar de volta, ó, quero ir embora daqui. Liga no aplicativo de novo, leva a mãe com as compras e vai embora. Acabou. Acabou. E não vai falar que ele não sabe disso. Vai falar que ele não sabe disso, porque aí, com todo respeito, é me chamar de imbecil. E tudo que eu sou, eu não sou imbecil nesse sentido, pra não saber que um jogador de futebol, com a tecnologia que eles têm, com a grana que eles têm, não sabe o que é um aplicativo de transporte. Então, com todo respeito, não vai colar essa desculpa. Então, William, eu sinceramente hoje o grande problema que, aliás, o Palmeiras está dando um exemplo de gestão nesse sentido de pandemia, o que ele fez ano passado com os funcionários, como o Palmeiras tem se incomodado com as posturas da CBF, com tudo mais em relação a essa realização de jogos. Evidentemente que esses frutos foram colhidos dentro de campo agora. E nesse caso, além de uma multa pesada, que é o que o Palmeiras pode fazer, para não arcar com o problema judicial, que infelizmente isso pode ser levado a uma esfera judicial trabalhista, né? Se o cara minar um salário e tudo mais, o que o Abel pode fazer é tirar do time. Você vai ficar no banco, ou sei lá, não vou te relacionar para esse jogo e acabou. E segue o barco. Você vai treinar normal com os caras, vai participar dos caras, mas na hora do jogo eu não quero te utilizar por um tempo. Isso ele pode fazer. Ele tem esse direito de fazer e talvez pro Luiz Adriano aprender seria a melhor solução. Um mesinho fora do time. Ô, William, só uma coisinha, só para não esquecer. Senão eu vou esquecer, depois eu quero também ouvir o professor. E vocês sabem que todo capítulo desse, eu me lembro sempre de uma frase que as pessoas dizem, e eu vou reforçar porque eu acho que ela é importante, e é um pensamento que eu tenho também. O futebol não é um mundo à parte. O futebol não é um mundo à parte da sociedade. Nesse momento em que eu assino embaixo no que diz Sormani, o Facincani, e certamente vou concordar com o que vai dizer o professor, porque a gente aqui sabe qual é a linha de conduta de todo mundo. Mas sabe o que acontece, meus amigos? Nesse momento em que nós estamos debatendo uma punição que deveria ser severa, mais do que isso, para o Luiz Adriano, que errou, e eu acho também que deu a cara a tapa, porque tem muito jogador aí que foi para resort, foi para outro lado, foi para cá, para lá, e nem se posicionou. Eu acho que errou, vai ter que pagar, e eu acho que a punição está totalmente errada. Não estou defendendo o Luiz Adriano, está totalmente errado. Então eu acho que ele tem que fazer isso. Só que é o seguinte, William, no momento que nós estamos discutindo aqui a punição para o Luiz Adriano, que tem que ser severa e errou muito, eu leio aqui que clubes de São Paulo discutem a denúncia à Justiça Desportiva de quem furar o protocolo contra a Covid. Vocês sabem o que é isso? O diretor quer voltar ao campeonato. Ele não está preocupado se o jogador dele furou uma quarentena. Ele não está preocupado se a pandemia pode ficar maior, se um atleta de futebol que tem família, tem empregados, tem secretários, se aquilo pode alastrar. Ele quer voltar, porque na verdade eles olham pelo seguinte: como é que isso aqui vai ter impacto agora no momento que nós estamos falando com o Ministério Público de ter volta do campeonato? William, não pode, cara. O futebol não pode ser um mundo à parte. O Palmeiras foi extremamente exemplar no início, quando bateu na mesa e disse para o campeonato parar. Só que a gente vive também no campeonato, William, né? Só que nesse momento está todo mundo em casa. A ESPN coloca todo mundo em casa. Os canais Disney, nós estamos em casa. Nós estamos trabalhando remotamente para levar para o fã de esportes o melhor dentro de uma segurança. Então quer dizer que o campeonato não... Sabe qual é o problema? É que eles estão olhando agora assim, como é que vai ficar minha tabela? E aí? Como é que o jogador... Não, o jogador quer jogar, ele quer o campeonato. Não, mas e o meu salário? Ah, mas não sei o quê. William, enquanto não tiver empatia, não tiver um olhar para a sociedade de uma maneira igual, o futebol não pode ser um mundo à parte, William. O futebol hoje, me parece, mostrar para a sociedade que é um mundo à parte. Ah, o atleta foi lá, mas ele estava de folga. Ah, mas não sei o quê. Não, mas... o Luiz Adriano falou, mas sabe... Então, assim, tem que ter exemplos. Só que aí, o que disse o Sormani, muito da nossa sociedade, do que nós estamos vivendo, enfim, é uma questão política lamentável, mas enfim, a gente olha muito isso, William. Então, eu só queria reforçar que não pode mais ficar discutindo a bolha futebol, não sei o quê, a não ser que pegue todo mundo e coloque dentro de um ginásio, num campo, ninguém sai igual na NBA e vai jogar lá o campeonato. Agora, eu duvido que os jogadores queiram isso. Eu duvido que façam uma bolha e os caras fiquem 3 meses trancados lá e vão jogar o campeonato.
Então, William, é difícil. O futebol não é um mundo à parte. Isso é loucura, né? Não é um mundo à É parte. loucura. Os caras também não... Os caras não são miquinho de circo que vão ficar lá para exposição, né? Senão a gente vai entrar naquela coisa do filme do Homem-Elefante, tá fazendo a mesma coisa. Agora ele errou. Ele mesmo coloca na postagem, errei a palavra, com todas as letras, e nisso o Edu tá certo, muita gente se manca. Então se você olhar de longe entre o cara que leva a mãe no supermercado e o cara que é pego num cassino, você vai ficar com o cara que leva a mãe no supermercado, mas tem um problema sério aí. Ele errou como cidadão. Ele é um portador do vírus. Ele errou nem ao ir no supermercado. Ao apertar o botão do elevador, ele errou. Ao botar o dedo ali, onde vai parar isso? São vidas, gente. Todo dia a gente está vendo aí, ontem o Brasil chegou ao número terrível de 4 mil num dia, só os Estados Unidos tinham esse número, agora nós estamos nessa também. Então essa é a banalização. Ele foi vítima de uma escapadinha que muitos de nós damos, gente que está vendo a gente aí, né? Então, sabe, essa coisa do subestimar. Mas eu fiquei no carro. Mas ficou no carro com a mãe, por mais que a mãe esteja vacinada, ela pode transmitir.